Espero que vocês estejam ótimos. Para quem não me conhece, meu nome é Ana Cecília, eu sou advogada, mestre em Direito. Eu coordeno aqui o Núcleo de Direito Coletivo, né, o Núcleo Temático de Direito Coletivo aqui da ESA. Eu sou professora de conteúdo da pós de compliance trabalhista da FGV e outras instituições que eu trabalho. Eu tenho uma obra com o professor Leonardo Gutierrez, com a professora Ivani Contini Bramante, sobre proteção de dados nas relações de trabalho, pela editora Juruá, e acho que é isso, né? Então, vamos começar o nosso curso, porque já está bem... Acabei atrasando aqui um pouquinho. Hoje nós vamos falar sobre inteligência artificial e a discriminação pré-contratual. Antes da gente entrar propriamente dito no tema, eu vou conversar um pouco com vocês, né, para a gente entender alguns aspectos que são preliminares para que a gente possa abordar especificamente o nosso tema, tá? Deixa eu só mudar o nosso primeiro slide para aqui. Então, se alguém tiver alguma pergunta, alguma questão para colocar, faça no áudio, porque eu não vou conseguir olhar o chat, ok? Então, primeiro, é importante a gente entender que nós estamos vivendo na era da sociedade da informação, né? E a gente precisa entender o que é isso para que a gente possa compreender esse tema, tá? Essa transformação, né, que nós estamos vivendo, essas inovações tecnológicas, trouxe uma série de mudanças, né, nos mais variados aspectos aí da vida humana, incluindo a questão das relações sociais e também as relações no mundo do trabalho, né? Então, a informação, ela trouxe aí uma possibilidade de um recurso estratégico também, né? A gestão dessa informação que nós estamos hoje tendo a esse acesso a essa informação, ela é importante para o desenvolvimento das relações dos indivíduos e do desenvolvimento das próprias empresas, tá? No contexto da inteligência artificial, ela surge como uma ferramenta muito poderosa que acessa e processa grandes volumes de dados e transformam esses dados, que são o tempo todo criados, né, possibilita transformar esses dados em informação em conhecimento. E isso permite análises, previsões e soluções em tempo real, quando se compreende essas informações, tá? Essas inovações, elas também surgem com elas, né, grandes desafios, especialmente quando nós estamos falando aí das relações humanas e das relações do trabalho, né? Um desses desafios é a discriminação, essa possibilidade de discriminação pré-contratual, que pode ocorrer quando a própria tecnologia utiliza esse sistema para essas bases de recrutamento baseado na inteligência artificial, né? E se não for utilizado de uma forma eficiente, esses sistemas podem gerar discriminação. Então, embora eles sejam projetados para otimizar e garantir essa eficiência, né, até trazer essa possibilidade, também pode ampliar preconceitos que já são existentes por razão de falhas que nós vamos ver nessa questão de seleção dos dados e até no próprio treinamento da máquina, né? Então, quando a gente entende que a sociedade da informação e essa relação com a inteligência artificial, isso se torna, então, indispensável a gente refletir quais são os impactos éticos, quais são os impactos legais e sociais que pode vir na utilização dessa tecnologia, né? Então, é preciso fazer o uso equilibrado e inclusivo para promover justiça nessas relações de trabalho e trazer oportunidades iguais para todos. Então,
a sociedade de informação, ela é como um ecossistema que é formado aí pela utilização dessas informações. Deixa eu melhorar aqui o tamanho do slide. Nos anos aí de 1980, de 1990, com o surgimento aí da internet, isso foi impulsionado, né, dando aí uma amplitude global, né? Então, nós conseguimos aí nos conectar instantaneamente para diversas regiões, tá? Só melhorar aqui. Em diversas regiões. Então, a gente sabe hoje o que, em razão dessa conexão instantânea, dessa internet, nós sabemos exatamente o que está acontecendo do outro lado do mundo no momento instantâneo, né? Então, o ambiente que nós vivemos, que hoje atualmente chamado aí por sociedade de informação, ele é condicionado pelas inovações tecnológicas que permitem aí essa rápida difusão de informações, tá? Então, essa sociedade da informação, ela é caracterizada aí pela predominância da informação e do conhecimento, né? Então, nessa sociedade, a quantidade de informação, ela passa a ser essa informação, né? Quando ela é bem qualificada, ela passa a ser considerada aí como um bem muito valioso, como um bem essencial. Então, ela possui essa capacidade, né, de ser reproduzida, de ser disseminada, né, sem perder o seu valor intrínseco, né? E isso transforma esse recurso, que é a informação, num recurso altamente poderoso e também permite a geração de riquezas, né? Então, na economia digital, a informação e os dados, eles desempenham um papel central, né? Empresas como a Amazon, como a Google, como o próprio Facebook, conseguem obter receitas expressivas ao coletar, ao analisar e ao monetizar esses dados, né? Que frequentemente aí superam grandes valores no mercado, né? Mesmo superando aí grandes corporações, por exemplo, no setor petrolífero, né? Então, por isso que a gente escuta muitas vezes falar também que a informação hoje, esses dados, eles valem mais aí do que petróleo, do que ouro, tá? Então, essa informação, ela capacita as empresas e o governo a tomar decisões mais embasadas, mais estratégicas, né? Tendo aí dados confiáveis, dados relevantes, o que torna aí viável antecipar operações, né? E desenvolver uma estratégia mais eficiente. Então, a habilidade de analisar grandes quantidades de dados, ela é essencial para reconhecer esses padrões, né? E prever comportamentos, né? A gente sabe muitas vezes que quando a gente está navegando na internet, o fato da gente acessar determinado produto, de acessar determinado sistema, eles conseguem analisar esses comportamentos e oferecer produtos semelhantes do que aqueles que nós estamos buscando. Então, essa competência, né, tem transformado aí a personalização desses produtos e desses serviços, né, além de impulsionar aí a eficiência de processos empresariais, né? Então, para compreender todo esse contexto atual, é importante a gente entender primeiro qual é a diferença de dados, né? Qual é a diferença para informação e para conhecimento, né? Então, embora esses dados interligados, eles possam, quando eles são interligados, parecem semelhantes, né? Eles possuem naturezas distintas e têm um papel específico nessa construção de solução e tomada de decisão, né? Então, quando a gente pensa em dado, a gente tem um elemento, uma menor porção, né? Os dados são elementos isolados e normalmente desorganizados. Então, necessariamente, apenas os dados, eles não possuem uma conexão entre si, tá? Então, por exemplo, quando eu falo 4 do 12,
isso pode ser interpretado de várias formas, né? Pode ser uma senha, pode ser uma data de aniversário ou até a data de hoje, né? Então, sem uma conexão, sem um contexto, esses dados não oferecem um significado muito claro, né? Quando a gente pensa na Lei Geral de Proteção de Dados, na LGPD, né, a gente tem que lembrar que ela protege dados pessoais, tá? Não são qualquer dados. A preocupação dela é com os dados pessoais. Então, ela se aplica especificamente aos dados que identificam ou tornam uma pessoa identificável, né? Então, essa pequena porção que são os dados, né, esse segmento que são considerados os dados aí, ele deve ser tratado de uma forma adequada quando estamos falando em dado pessoal, né? Por isso, nós temos aí uma regulamentação, nós temos aí a Lei Geral de Proteção de Dados, que se preocupa e que traz como deve ser feito esse tratamento. Então, quando nós conseguimos fazer a relação desses dados, né, criar uma conexão entre si, criando um contexto, um significado, eles deixam apenas de ser um segmento, uma porção sem significado, uma porção desorganizada, e passam a transformar isso em informação. Então, o dado ele pode ser entendido como algo, né, via de regra, desorganizado, desprovido de sentido imediato, enquanto a informação surge aí a partir de uma conexão lógica entre os dados, permitindo aí uma interpretação e uma valoração, tá? Então, a informação, quando ela é analisada e utilizada em um contexto mais amplo, ela pode se tornar o conhecimento, né? Ela pode ser transformada em conhecimento, né? Que é a aplicação prática, contextualizada dessa informação. Então, nós temos os dados, uma menor porção, uma maior porção aí que eu coloquei 3 ciclos, nós temos aí a informação, e depois nós temos o conhecimento. Então, os dados desorganizados geram a informação quando organizados, e essas informações, quando elas são aprofundadas, elas podem levar ao conhecimento, tá? Então, a gente pode visualizar isso aí nesses 3 ciclos concêntricos que eu coloquei para vocês, tendo aí a menor porção os dados, quando organizados e vinculados e contextualizados, formam aí o segundo ciclo, que é a informação, e quando interpretadas essas informações, nós alcançamos aí o nosso terceiro ciclo, que é o conhecimento, tá? Então, quando a gente, por exemplo, só para a gente colocar numa questão prática e visualizar de uma forma melhor, quando nós vamos aí estudar uma matéria, nós temos ali nos livros, né, no que a gente está estudando, vários dados isolados, nós temos conceitos, nós temos definições. Então, quando esses dados conectados e formam todos esses conceitos, essas definições, conectados de uma maneira lógica, a gente consegue ter ali a informação. E o momento em que a gente consegue interpretar e compreender essa informação, a gente vai adquirindo o conhecimento sobre esse tema. Então, essa capacidade humana de ligar a informação combinada com as nossas vivências, claro, com a nossa cultura, né, com os nossos valores e experiências, permite que a gente, a partir dessas informações, obtenha conhecimento. Tá? Então, criar novas relações e aprofundar o nosso aprendizado, a gente consegue aí obter o conhecimento. Então, o conhecimento ele está aí como resultado dessa informação analisada e compreendida. Tá? Mas por que essa relação ela é tão importante aí para o nosso tema? Porque esses dados, né, quando a gente pensa em dados, eles são aí considerados indispensáveis para o funcionamento da inteligência artificial. A inteligência artificial, ela funciona por meio dessa coleta, dessa organização e da análise de grandes volumes de dados. Então, transforma
essas informações, né, esses dados, informações úteis, né, e que são aí acionáveis. Então, sem os dados, a inteligência artificial ela é incapaz de reconhecer padrões, de aprender com experiências passadas ou de tomar até decisões fundamentadas. Então, compreender essa diferença entre os dados, compreender essa diferença dos dados para a informação e para o conhecimento, nos ajuda a entender como que a inteligência artificial pode processar e transformar esses elementos aí, né, moldando aí as suas aplicações no mundo real, tá? Então, é essa dinâmica que permite que a inteligência artificial consiga impactar áreas como a saúde, a educação, o próprio mercado de trabalho e tantos outros aspectos aí que a gente está acostumado aí na vida moderna. Então, a inteligência artificial ela é capaz de utilizar de grandes volumes de dados para treinar os seus modelos e algoritmos, tornando cada vez mais precisa e mais eficiente as suas funções. Então, nesse contexto, a gente já consegue pensar no próprio Big Data, né, que vai se referir aí a um conjunto de dados extremamente volumosos que são criados todos os dias, a todo instante, né, de uma forma variada e que são gerados de uma forma muito rápida, né, em alta velocidade. Então, esses dados, eles são tão amplos e tão complexos, né, em termos de volume e de variedade, aí, em tipos de dado, e da própria velocidade, né, que é aí a rapidez com que eles são gerados, que esses sistemas tradicionais de gerenciamento, eles não conseguem, por exemplo, armazená-los e processá-los ou analisá-los de uma forma tão eficaz, né, que traz aí que a gente acaba consequentemente caindo no nosso problema aí da possibilidade de discriminação. Então, a inteligência artificial, ela foi projetada para lidar com essa complexidade, né? Com essa quantidade de dados, conseguir aí com o uso de técnicas avançadas, verificar e fazer também ajudar na questão do próprio aprendizado da máquina. A inteligência artificial ela consegue identificar padrões, prever tendências e tomar, né, decisões aí com base nesses vastos conjuntos de dados, tá? Então, o Big Data ele é uma peça-chave no desenvolvimento e na própria aplicação da inteligência artificial, né? Em diversos setores, né? Como a saúde, como nas finanças, na logística, né? No marketing, como a gente já falou aqui, tá? Vou mudar aqui o slide para vocês. Estou vendo que está aparecendo uma coisa aqui que está atrapalhando, né? Agora não vou saber. Agora é uma coisa, vamos lá. Vou mudar o slide aqui basicamente, mas eu vi que está atrapalhando para vocês. Vou ter que diminuir o slide para ver se dá. Tá dando para vocês lerem, tá? Então tá muito pequeno. Se tiver muito pequeno, vocês me falam. Para eu ampliar aqui, que eu acho que melhorou um pouco aqui, tá? Então, essa tecnologia que nós estamos conversando aqui, ela consegue, então, se basear nessa análise avançada desses dados e automatizar processos, antecipar comportamentos aí e desenvolver soluções inovadoras. Então, os dados, eles são aí fundamentais para que as próprias empresas consigam personalizar as suas experiências, né, a experiência aí do usuário, proporcionando recomendações de produtos, anúncios, serviços aí direcionados e ajustados à própria preferência aí do indivíduo, tá? Então, essa personalização, ela não apenas ela aumenta a satisfação do consumidor, mas ela também acaba fortalecendo a
fidelidade da marca. Por isso que a empresa tem tanto interesse em utilizar dessa informação e, através aí da inteligência artificial, conseguir todo esse benefício. Então, é preciso a gente entender a relevância desses dados e da informação nesse cenário. Só que nessa questão, o valor crescente dessa informação, desses benefícios, também traz preocupações que são significativas, que são relacionadas, por exemplo, à privacidade e à própria segurança dos dados pessoais. Então, em um ambiente onde os dados passam a ter um papel estratégico, proteger, melhor dizendo, essas informações, né, contra vazamentos, contra incidentes, né, que vazamentos é uma forma que a gente costuma falar, mas incidentes, né, que podem também ser causados aí por ataques cibernéticos, é essencial preservar, ter essa preservação da segurança para gerar confiança dos usuários e a própria integridade dessas operações. Então, a capacidade de gerar essa inovação tem que estar alinhada ao compromisso ético, ao compromisso legal de proteger esses dados, né? Garantir que esse avanço tecnológico não comprometa o direito dos indivíduos, né? E a própria segurança dessas informações. Então, as máquinas, elas conseguem capturar dados, né, com uma grande facilidade e também processá-los para que seja utilizada aí, né, que seja feito por meio de algoritmos que vão transformar esses dados em informações relevantes, né? Mas o que é o algoritmo? A gente já falou aqui umas 2 vezes sobre o algoritmo, né? Esse algoritmo ele pode ser entendido como uma sequência lógica, tá? Entendido como um cálculo matemático, né, de instruções que são dadas ali para a máquina, para que elas sejam, para que eles conseguem alcançar um objetivo específico. Então, de uma forma prática, um algoritmo ele funciona com uma base de entrada de dados, né, um input, e também gera uma saída de informação, o output, né? Então, de acordo com as instruções que são fornecidas, dados são inseridos, informações saem ali, informações úteis, informações relevantes. Então, em termos simples, pensando aí numa forma bem tranquila, né, eles podem aí ser definidos para resolver problemas, para executar tarefas, né, sempre seguindo, claro, uma lógica pré-determinada. Então, por exemplo, se um algoritmo pode ser usado aí para classificar e para recomendar produtos, né, em um site, ele também consegue calcular através desses dados qual é o número de acesso dessas pessoas, quem são essas pessoas que estão acessando aquele site, quais são as informações relevantes para determinada empresa, né? Incluindo, por exemplo, conseguindo identificar toda essa navegação. Então, a precisão, a eficiência de um algoritmo, ela depende diretamente da qualidade dos dados e das instruções que compõem aquela base de dados, né? Então, o sistema de inteligência artificial, ele funciona basicamente, de uma forma simplificada, em 4 etapas, né? Uma entrada e processamento dos dados, onde as máquinas recebem dados de uma forma bruta para serem analisados. Aí, a própria geração aí de modelos preditivos, né, que são analisados. Então, a inteligência artificial ela consegue utilizar, através aí do algoritmo e do aprendizado da máquina, consegue identificar os padrões e fazer uma previsão do que vai acontecer no futuro, né? Numa terceira etapa, nós temos aí regras de decisão, né, a partir desses modelos preditivos que são criadas. As regras podem guiar decisões automatizadas e ter, finalmente, uma resposta concreta, né? Tendo aí uma base para as regras de uma decisão. Então, o sistema ele toma uma ação e consegue fornecer uma resposta específica, tá? Vamos imaginar ainda de uma forma bem simples para entender.
o algoritmo como uma receita de bolo, como se for ali para o computador, né? Então, eu sempre dou esse exemplo para ficar cada vez mais lúdico e não ficar dúvidas sobre essa compreensão, tá? Então, você consegue misturar ali, inserir os ingredientes do bolo, misturar aqueles ingredientes, né, todos, colocar no forno e, ao final, ter aí uma resposta específica. Então, os dados fornecidos ali para o algoritmo são como um ingrediente para fazer um bolo, tá? E a saída vai ser o bolo pronto, vai ser esse resultado. Lógico, seguindo aí, após obter aí todas essas etapas que a gente falou, né? A gente chega aí no nosso bolo pronto, tá? Então, em resumo, de uma forma simples, o algoritmo é como uma receita detalhada passada para o computador, né? Que ajuda a transformar os dados, né? Ali os ingredientes que são passados em um resultado útil para que a gente alcance aí o produto final, tá? Mudando o slide aqui para vocês, né? Que é importante a gente entender. Opa, tá aparecendo diferente aqui. Que é importante para a gente entender essa informação. A gente precisa compreender também que os dados eles podem ser aí facilmente roubados, né? Vamos dizer assim, tirados de um lugar e postos em outro, tá? Então, nós estamos hoje vivenciando, né, atualmente, uma era aí de uma verdadeira guerra cibernética, tá? A gente precisa também entender isso, que é como se fosse uma guerra que acontece aí no ambiente digital, né? Onde, ao invés de termos soldados aí de uma guerra civil, nós temos ali hackers como protagonistas desses incidentes. Então, esses dados eles podem ser facilmente retirados e realocados, tá? E pode ser aí organizados e transformados em informações que são importantes ali para aquelas pessoas que também estão roubando esses dados, né? Tanto até para depois oferecer um resgate sobre eles, né? Então é importante, e por isso é muito importante, proteger essa informação, né? Então, nesse cenário, a própria LGPD surge aí como uma regulamentação importante para garantir a segurança, para garantir aí a privacidade das informações pessoais, né? Mas é importante a gente entender que é preciso ter a proteção dessa informação, porque quem consegue obter esses dados, quem tem acesso a essas informações, pode aí trazer, de uma forma indevida, claro, pode trazer aí grandes problemas para aquele que teve os dados ali vazados, que teve um incidente de segurança. Então, sem uma proteção adequada, esses dados podem ser facilmente adquiridos por esses indivíduos que estão ali mal intencionados, né? Então, se um sistema não tiver boas medidas de segurança, os hackers terão aí maior facilidade de acessar esses ambientes confidenciais, tá? Então, há diversas formas aí de ataque, há diversas formas de incidente, como, por exemplo, o phishing, né? Que as pessoas acabam enganando outras pessoas, né? Fazendo com que essas pessoas, esses destinatários, revelem informações sensíveis, como, por exemplo, senhas, como números de cartão de crédito, como e-mails, né? Então, esses sites falsos conseguem aí muitas vezes obter essas informações, né? Vírus também são possíveis, aí são usados para acessar, para adquirir esses dados de computadores, de smartphones, senhas fracas, por isso que é preciso ter cuidado, né? Tornam aí, quando a gente tem senhas fracas, tornam o trabalho aí dessas pessoas mal intencionadas muito mais fácil, porque permite que elas acessem de uma forma muito mais facilitada, sem grandes dificuldades, esses dados, né? Ou a própria vulnerabilidade do software, né? Falhas aí de sistemas, falhas de aplicativos podem aí ser explorados também para acessar esses dados sem permissão. E um dos maiores problemas
ou maiores soluções, que são os humanos, né? Falha, por que eu digo maiores problemas ou soluções? Porque o ser humano, ele pode ser o elo mais forte ali numa relação de sistema de segurança, ou o elo mais fraco. Quando ele não é treinado, ele não tem o conhecimento, e as falhas humanas traz ali ele como um elo mais fraco, mas quando há um treinamento, há uma preocupação em capacitar essas pessoas, ele pode ser o elo mais forte aí nessa preocupação com a segurança da informação, tá? Então, a gente precisa entender, então, que é preciso proteger esses dados, né? E vem sempre uma pergunta, né? Se as máquinas, né? Se as pessoas retiram de um lugar para o outro, elas utilizam, mas e a máquina? A máquina, elas conseguem obter conhecimento, elas conseguem adquirir conhecimento aí como porque elas conseguem obter essas informações a partir dos dados e elas conseguem, então, gerar esse conhecimento, né? As próprias máquinas, eu digo, as máquinas, elas podem processar dados, transformar nas informações, mas o conhecimento aprofundado, não. Né? Ele envolve não apenas o conhecimento, que a gente falou que dado, informação e conhecimento, esse conhecimento, ele envolve muito mais do que uma organização, ele necessita de uma interpretação, necessita de um conhecimento, de uma compreensão e sabedoria, que são aspectos aí que são fortemente ali, influenciados pela própria experiência e pelo contexto. Tá? Em 1950, Alan Turing, eu coloquei aí para vocês no material, ele explorava essa ideia, né, de que se as máquinas poderiam pensar. Né? Ele propôs aí um teste, né, chamado de teste de Turing, né, um experimento para avaliar se uma máquina poderia simular um comportamento inteligente, né, se a máquina poderia aí, se comportar de uma forma indistinguível de um ser humano em uma conversa, tá? Então, as máquinas, de fato, gente, elas não conseguem adquirir conhecimento, né, da mesma maneira que um ser humano, mas elas conseguem simular o conhecimento, tá? Então, isso é importante para que a gente entenda essa lógica, para que a gente entenda aí como os algoritmos processam, né? Como funciona o aprendizado da máquina, como eles são treinados para reconhecer padrões, para tomar posteriormente decisões com base nesses grandes volumes de dados. Então, eles não conseguem ter o conhecimento, mas eles conseguem simular conhecimento a partir dessa base de dados que é fornecida, da base de dados que eles estão utilizando, tá? Então, o que as máquinas conseguem fazer é processar dados, né, aplicar algoritmos e gerar aí resultados de uma forma automatizada, né? Elas não têm uma compreensão verdadeira aí do mundo ou dos dados de uma maneira consciente, né? O que elas fazem é simular processos de pensamentos humanos, né? E a gente vê isso muito, por exemplo, quando a gente usa inteligência artificial como o Gemini, o ChatGPT, a gente verifica que a gente consegue ali solicitar algumas questões, né, para essa inteligência artificial, elas entregam aquele produto, aquele resultado, mas você verifica muitas vezes que aquele raciocínio não está certo, né? Quando você compreende, por isso que é complicado. Às vezes a gente vê pessoas pegando um texto de uma inteligência artificial e jogando em determinado lugar e você olha e fala, nossa, mas de onde essa pessoa tirou isso? E você vê que não tem um raciocínio lógico, não tem uma lógica, né? Por isso que ela consegue ali, a partir daqueles dados que ela tem acesso, né, a inteligência artificial, simular os aspectos de conhecimento humano, né, por meio aí desses algoritmos, por meio do aprendizado da máquina, mas não são como nós, seres humanos aí, como nós conseguimos fazer. Então, a inteligência artificial, ela opera de uma maneira lógica, né, de uma maneira programada, mas sem a consciência, sem a compreensão
que caracteriza aí o conhecimento humano, tá? Mas as máquinas, de fato, têm essa grande forma de simular conhecimento, mas de uma forma limitada, né? Que quando a gente compara aí ao ser humano, tá? Elas muitas vezes elas não entendem o contexto, né? Elas não conseguem entender, por exemplo, um sarcasmo, uma piada, quando você coloca ali, por exemplo, né, a gente vê muitas pessoas postando vídeo ali, perguntando para Siri, perguntando para, né, para o Oi Google, OK Google, algumas coisas assim, e a gente vê que ela não tem essa referência, não entende piada, sarcasmo, referências culturais, por exemplo. Então, quando uma interpretação de texto exige um conhecimento prévio, uma compreensão de um aspecto de uma forma sutil e implícito, isso pode ser um grande desafio para a máquina, um grande desafio aí para a inteligência artificial. Então, ela precisa de dados explícitos. A máquina, ela consegue aí com dados explícitos e estruturados, né? E aí ela consegue aí trazer o conhecimento, mas não consegue captar o que não está claramente ali delineado, que está ali nas entrelinhas, tá? Então, embora elas consigam gerar conteúdos criativos, né? Como música, como arte, a sua criatividade, na verdade, ela é baseada em padrões de dados anteriores, né? Isso é importante vocês entenderem. Ela utiliza essa base de dados que já foi gerada, né? Então, ela faz previsão a partir desses dados anteriores. E isso, a criatividade genuína, né, que envolve uma inovação, uma verdadeira ali, uma criação, né, os seres humanos ainda se destacam, né? Então, mas é claro ali que existe uma evolução muito grande, muito importante aí, quando a gente está falando em inteligência artificial nesse sentido. Então, como ela aprende com grandes volumes de dados, identificando padrões, fazendo previsões baseadas nesses dados, né? Ela pode ter ali, depende de qual é o dado que ela está utilizando, qual é a base de dados que ela está utilizando, e que pode trazer qual é a qualidade aí que esse resultado vai vir. Por isso que às vezes a gente vai fazer pesquisa em determinado, no Google é de uma forma, no Bing o resultado é outro. Por quê? Porque depende aí, lógico, da tecnologia que é utilizada, da base de dados que é utilizada. Então, tudo isso influencia, tá? Embora, lógico, a máquina consegue adaptar esses dados, né? Consegue fazer moldar tudo isso, mas ela requer muitas vezes dados mais específicos, muito bem treinados, né? Dados para conseguir expandir a sua compreensão, né? Então, quando a gente vê muito isso nesses assistentes virtuais, mas elas podem muitas vezes falhar, tá? Quando a gente fala aí em pedidos mais complexos, né? Em conversas mais longas, mais detalhadas, que requer toda essa informação, tá? E os próprios chatbots, né? Às vezes a gente faz uma pergunta num chatbot sobre determinada situação. Esses dias mesmo estava usando o site da Receita e ele não consegue responder, ele consegue a partir daquilo quais são as perguntas mais frequentes. Por isso que depende de qual é a base de dados que ele está utilizando, né? Outro dia também eu fiz uma pergunta para o Gemini e ele falou: olha, eu não tenho condições de fazer, ainda estou em treinamento, alguma coisa assim. E aí você vê que era muito específico e ele não conseguiu gerar aquela informação, tá? Lógico, era uma dúvida que eu tinha, mas eu nem lembro qual. E aí, quando eu coloquei, ele deu essa resposta, tá? Então, é um desafio aí muito grande ainda, né? Que inclui aí também a questão de como as próprias redes neurais, vocês já devem ter escutado isso, né? Que tentam aí simular essa maneira como o próprio cérebro humano processa essas informações, né? Ela tem mostrado grande potencial, particularmente quando a gente fala em tarefas complexas, como reconhecimento de imagem, processamento de linguagem neural, mas ela está melhorando aí gradualmente essa capacidade. A gente vê essa transformação muito rápida, né? Muito sofisticada da inteligência artificial, tá? A própria questão do aprendizado da máquina, né? Que permite aí
que esses sistemas de inteligência artificial aprendam e vão melhorando cada vez mais aí com essas experiências, ok? Deixa eu só ver aqui. Só um exemplo que eu queria falar para vocês, eu não coloquei aqui no material, só um exemplo que eu queria falar para vocês, a gente vê essa questão muitas vezes de fazer diagnóstico médico, né, por médico robô, tá? Muitas vezes esses diagnósticos eles trazem resultados bastante específicos, né, sobre determinada situação. Mas a gente ainda não consegue, por exemplo, ver como esse diagnóstico chegou naquela resposta final, né? Explicar esse processo, né? Existem muitos pesquisadores que visam chegar nessas conclusões, entender como que a máquina chegou nessa conclusão, né? Por que isso é importante? E ter essa explicabilidade sobre como se chegou a esse resultado. Isso permite com que a gente consiga confiar muito mais na máquina, porque nesses resultados. Porque quando a gente consegue entender se ela conseguir explicar exatamente como ela chegou naquele resultado, a gente pode, por exemplo, identificar erros, identificar problemas e corrigir esses problemas, né? Quando a gente compreende como é todo aquele sistema, por exemplo, se você faz uma pergunta, isso também a gente vê na própria, trazendo aqui de uma forma, não saindo desse diagnóstico médico, mas às vezes a gente tem uma resposta ali pela inteligência artificial, e quando a gente vai ver o caminho, né, você vê que, não, peraí, mas isso aqui não é assim. Aí, é nesse sentido, se conseguir essa explicabilidade por exemplo, desse médico robô, que há uma pesquisa muito grande sobre isso, vai se conseguir identificar quais são as falhas, quais são os erros, por que ele chegou naquele... Porque, de repente, ele chegou num diagnóstico, mas tomando aí um caminho errado, né? E aí, fazendo essa correção, às vezes ele considerou um elemento que não estava ali inserido. Então, é importante para que a gente veja aí, tenha esse conhecimento, até para que gera mais confiança, tá? E são várias etapas aí que são necessárias para que hajam para que chegue nesse resultado, nessas previsões, para essas tomadas de decisão. A professora Selma Carlotto, ela tem um artigo muito interessante sobre discriminação e os vieses os vieses que são tomados aí a partir dessas previsões, né? Ela fala sobre a importância que esse processo tem, né, de transformar esses grandes volumes de dados nessas informações que podem ser valiosas, né? Então, todas essas etapas, analisar todas essas etapas, são importantes até para que não haja, para que consiga verificar se houve questões discriminatórias, né? Então, a inteligência artificial, quando ela é implementada, utilizada, ela, dependendo de qual a base que ela está utilizando de dados, ela pode tomar decisões que são discriminatórias, que são decisões preconceituosas. E para que se consiga identificar, é preciso conhecer esse caminho, né? Então, pode ter um problema, por exemplo, na própria coleta de dados, né, que pode estar ali contaminada, né, por um viés humano. Muitas vezes a gente fala como se o problema fosse a tecnologia, né, mas a gente tem que entender que os vieses, na verdade, são humanos, porque a base de dados que está sendo utilizada, vocês vão entender isso melhor durante a aula, mas para aquele aprendizado do algoritmo, se ele tiver inconsistência, se ele tiver falha, né, se o algoritmo não for capaz de identificar, o processo todo vai estar contaminado, tá? Então, por isso que é muito importante toda essa compreensão aí, todo esse conhecimento, né? Como que ele muitas vezes ele utiliza, vamos dar o slide aqui para vocês, utiliza dessas bases, deixa eu ver se eu não pulei, porque aquela hora eu vi que não, aqui o Gustavo Baba, isso mesmo, né? Como ele utiliza de base de dados, né? Dessa base de dados para o treinamento, muitas vezes de experiências passadas, isso pode chegar
em um preconceito. Né? Se os dados ali que são fornecidos, que estão sendo fornecidos, estão sendo utilizados, refletem experiências passadas, anteriores, isso pode trazer um grande problema. Tem um autor muito interessante, muito importante aí nesse tema, né, nesse campo, que é o Gustavo Babo, que ele fala que, na maioria das vezes, o algoritmo ele toma decisões sobre um futuro baseado em um passado, né, em dados do passado. E isso pode ser problemático, porque a utilização desses dados antigos, eles podem reproduzir cenários que muitas vezes não têm mais relação com a própria realidade atual, né, o que pode gerar aí a discriminação. Então, como a inteligência artificial, ela né, a gente está falando sobre isso, né, sobre esses problemas, mas é claro que ela traz muitos benefícios, né, como a própria otimização de processos, como dos empregados, a melhoria aí na segurança do trabalho, né, existem muitos benefícios que vêm da inteligência artificial, mas esses avanços também trazem grandes riscos, né, como essa possibilidade de discriminação. E isso pode levar, como a própria professora Selma também cita no artigo dela, a ações judiciais, seja ações individuais, seja ações coletivas, e a própria punição aí pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Quando há essa utilização errada, quando há essa tomada de decisão errada que consiga alcançar um modelo discriminatório, uma decisão preconceituosa. Então, se os dados utilizados contiverem preconceitos, a base de dados contiver preconceitos, o resultado possivelmente vai ser discriminatório. Né? E isso é muito comum, gente, porque quando se utiliza dados históricos, o próprio sistema ele acaba ampliando os vieses presentes na sociedade e replicam todo esse preconceito nas decisões do algoritmo, né? Que aparenta aí ser neutro. A gente, quando visualiza, a gente imagina, faz uma busca, a gente imagina que o algoritmo seja neutro, mas muitas vezes, através de pesquisas, a gente verifica que não, né? A falta de transparência pode mascarar, muitas vezes, claro, critérios legais, pode ser intencional, né? Pode ser intencional ali de quem treinou aquele algoritmo, né? Mas também pode ser que a utilização de bases de dados já que contém esses vieses humanos são utilizadas e acabam replicando. Por exemplo, o próprio Facebook ele oculta certos anúncios de emprego para mulheres devido ao gênero. Vocês sabiam disso? Né? Já foi realizada uma auditoria, né, por pesquisadores lá de uma universidade da Califórnia que revelou que o sistema de anúncios do Facebook mostrava ofertas de empregos diferentes dependendo do sexo. Né? Se fossem homens, mostrava determinadas ofertas de emprego, se fossem mulheres, mostravam outro. Né? Ainda que os dois tivessem a mesma qualificação. Né? Então, durante essa pesquisa, durante essa análise, os pesquisadores eles começaram a se registrar como anunciantes para fazer todo esse teste, para fazer toda essa análise. Então, eles se registravam como anunciantes de empregos, colocavam 2 tipos de empregos idênticos, né? Mas aí com demografias distintas. Né? Então, foram analisadas ali vagas para motoboy de uma entrega de pizza, de uma pizzaria, e motoboys de uma mercearia. Então, eram 2 tipos de vaga. Eles se cadastraram como anunciantes e colocaram 2 tipos de vagas ali distintas. Motoboy para entrega de uma pizzaria, motoboy para entrega de uma mercearia. E o que foi verificado é que as mulheres elas recebiam muito mais a oferta de emprego para a mercearia e os homens muito mais a oferta de emprego para a pizzaria. O mesmo padrão ele foi observado em outros tipos de anúncios, tá? E foi verificado esse enviesamento feminino ou enviesamento masculino, a depender aí do anúncio. Por exemplo, engenheiro de software aparece muito mais, a gente vai falar até de um caso muito famoso, aparece muito mais para homem essa vaga. E da Netflix, né, para a Netflix, aparece aí um enviesamento feminino. Quando a gente fala, por exemplo, em vendedores de carro, foi verificado que há um enviesamento muitas vezes masculino. E de joias,
um enviesamento feminino, né? Embora o próprio Facebook, né, depois de toda essa verificação, desativou a segmentação lá de gênero, né, e de outros atributos que conseguiam identificar, foi verificado que os algoritmos continuavam a discriminar, a fazer essa distinção. Então, os pesquisadores, eles não conseguiram lá entender completamente como isso acontecia, porque o Facebook, ele não revela aí como que é o seu sistema de distribuição de anúncios, como que ele funciona. Então, o problema de discriminação, ele persiste, né, dessa questão do Facebook, desde 2016, quando foi revelado aí que a plataforma ela permitia aos anunciantes excluir, antes dessa desativação, permitia que eles excluíssem públicos com base na característica de gênero, com base em outros tipos de características, né? Mas, mesmo assim, foram várias ações judiciais, foram por 2 anos, e o Facebook removeu essa funcionalidade, mas ainda assim, muitas informações eram mostradas para determinado público e não para outro público, como, por exemplo, venda de casa. Vendas de casas, anúncios de vendas de casa, muitas vezes eles são mostrados com uma maior frequência, foi verificado isso, para usuários brancos, né? Tendo aí uma discriminação, tá? Tem uma pesquisadora chamada Joy Blumin, que é sobre inteligência artificial, é uma pesquisadora negra, que identificou que os algoritmos de reconhecimento facial que ela estava estudando não conseguiam detectar o seu rosto, a menos que ela usasse uma máscara branca. E esse viés, ele ocorreu porque aquele sistema aquela máquina, aquele sistema, ele tinha sido treinado, ele não reconhecia porque ele tinha sido treinado por pessoas brancas. Então, ele não conseguia reconhecer uma variedade aí de tons de pele, né, de estruturas faciais. E ela denominou esse enviesamento, né, esse fenômeno, como olhar codificado, né, que tem aí, ela se debruça muito sobre esse combate à discriminação algoritmo, que acaba deixando as pessoas invisíveis, né, pessoas negras, pessoas asiáticas, né. Outro exemplo que nós vimos sobre esse enviesamento foi no início da pandemia, não sei se vocês se lembram, tá? Quando a gente passou a usar muito plataforma para fazer reunião, para fazer videoconferência, né, devido lá ao próprio home office, ao isolamento, né, social, vários problemas relacionados à tecnologia começaram a aparecer, né? Em uma dessas plataformas, era uma reunião de 2 professores, um professor negro e um professor branco, e o professor negro percebeu que quando ele utilizava o fundo de tela, a cabeça dele aparecia cortada, ela não aparecia. E do professor branco aparecia normalmente, tá? Então, o algoritmo da plataforma acabou interpretando o rosto do professor negro como parte do fundo, por isso ele retirava, né? Então, isso foi muito debatido também. Ele fez vários questionamentos à plataforma, e isso a gente verifica aí que de uma forma bastante clara essa falha, essa preocupação, ainda que a intenção seja de trazer, da gente estar ali trabalhando com um algoritmo aparentemente neutro, muitas vezes ele tem um enviesamento humano, né, por trás disso, seja pela forma que ele foi treinado, seja por quem ele foi treinado, seja pelos dados que ele estão utilizando para aquela base de dados. O próprio cartão da Apple também, né, foi verificado também que a utilização desse cartão da Apple, o limite de crédito usado para os usuários era diferente aquele concedido para os homens daquele concedido por mulheres. O das mulheres, o valor era muito menor, porque era considerado como um maior risco financeiro, né? E resultou aí uma diferença de crédito para homens e para mulheres até 20 vezes menores, tá? Das mulheres em comparação aos homens. Então, essa disparidade, ela foi baseada em estereótipos de gênero, né? Não considerou lá a verdadeira possibilidade de pagamento, qual é a real situação, qual é aquela capacidade, não acabando gerando aí uma discriminação bastante injusta, tá?
Só mudar outro slide aqui para vocês. Eu estou só olhando para o slide, não estou olhando chat, nada, tá? Se alguém quiser fazer alguma interferência, fique à vontade, ok? Aqui. Nas relações de trabalho, gente, a inteligência artificial, a gente sabe que também tem sido aí amplamente utilizada, né? Ela tem sido muito utilizada aí, como a gente já falou, ela oferece muitos benefícios, né? Grandes empresas também, elas passaram a utilizar para analisar currículos, né? Muitas empresas, elas recebem um grande volume de currículos. E a inteligência artificial, ela pode ajudar a agilizar essa seleção, né? Os próprios trabalhadores, as próprias pessoas que fazem os currículos, né, que procuram emprego, elas também se beneficiam da inteligência artificial, né? Quando a gente muitas vezes vê pessoas que utilizam para elaborar currículos, utiliza da inteligência artificial para elaborar currículos. E isso faz com que aumente muito mais a possibilidade dessas pessoas oferecer currículos. Nos Estados Unidos e no Reino Unido, foi verificado um aumento de 15%, né, em comparação aos anos anteriores. Por quê? Porque passaram também a utilizar essas ferramentas, né, que podem ajudar a criar mensagens, né, mais atrativas aos próprios recrutadores. Então, isso pode ocorrer também. Então, isso ocorre com esse aumento de currículos ofertados, passou a utilização também das empresas na utilização da inteligência artificial para analisar esses currículos, tá? Em 2000, tem um caso emblemático da Amazon, né? Em 2014, a empresa, ela lançou um algoritmo que tinha como objetivo criar ali um processo, lógico, de contratação neutro, né? Mas esse sistema foi treinado com dados, a base de dados que foi utilizada eram de trabalhadores que haviam se candidatado nos últimos 10 anos. Tá? Então, havia as pessoas que se inscreveram, que se candidataram ao longo dos 10 anos na Amazon, essa foi a base de dados utilizada. A maioria desses candidatos, eles eram homens, tá? O que acabou influenciando na decisão do algoritmo, que passou a preferir candidatos do sexo masculino, especialmente para cargos de liderança. Tá? Então, em 2015, mais ou menos, foi descoberto aí que esse sistema apresentava esse viés sexista na seleção, né? Principalmente quando eram vagas de liderança e também vagas técnicas, tá? Como, por exemplo, desenvolvedor de software, porque nos últimos 10 anos, normalmente, pessoas que se candidatavam a ser desenvolvedores de software, né, que faziam esse trabalho, eram tradicionalmente ocupados por homens, né? Então, como ele utilizou essa base, muitas vezes, como eles tinham sido treinados por homens, tudo, desconsiderava a palavra feminino, atribuía notas baixas a currículos que continham características femininas, né? Então, esse sistema teve esse enviesamento sexista, né? E esse sistema, ele foi, naquela época, ele foi revisado, né, para eliminar essa discriminação. Mas ele depois foi descartado porque ele acabou perdendo a confiança, né? Houve uma falta de confiança no projeto e a própria Amazon decidiu ali descartar. Mas o viés do algoritmo, então, ele pode ocorrer em alguns momentos, né? Principalmente durante a formação da base de dados, que é utilizada ali para treinamento, como é esse caso da Amazon, né, a própria funcionalidade ali do algoritmo, né, quando os dados que são utilizados são de baixas qualidades ou de baixa qualidade ou apresentam já vieses anteriores, né, ou na própria criação do sistema, como a gente viu da pesquisadora que verificou que as pessoas acabavam utilizando, que tinham treinado aquela máquina, eram pessoas brancas, tá? Então, pode ocorrer nesses dois momentos, principalmente, tá? Mas pode, principalmente nesses dois momentos. Só um parênteses importante que eu já falei, embora a gente fale em vieses do algoritmo, a questão não está, não é que a tecnologia é uma vilã, tá? A gente fala isso, mas, na verdade, verifiquem que o viés ali, na verdade, o erro é humano, que a base de dados era discriminatória, produzida por humanos, utilizada uma base de dados que vinha ao longo dos anos, utilizada uma base de dados que poderia gerar
esse enviesamento, e também no caso ali do treinamento. Então, a gente não pode pensar na tecnologia como uma vilã, né? Então, se os exemplos usados para treinar os algoritmos são enviesados, o resultado também pode ser discriminatório. A máquina, então, ela, a partir das informações que foram passadas para elas, que foi aquele treinamento, é que ela chegou naquele resultado. Então, eu gosto de destacar isso, porque em algumas aulas já aconteceu de alunos falar, mas a tecnologia parece que ela é uma vilã e que ela que é o problema. Não é isso que eu estou falando, tá? A questão ali, a gente fala em enviesamento do algoritmo, mas, na verdade, ali depende dessa formação, tá? Então, o objetivo aí é só esclarecer isso, ok? Então, essa utilização da inteligência artificial nessa seleção de empregados tem que ter esse interesse de reduzir a subjetividade e a discriminação. O intuito é buscar afastar esses vieses que são potencialmente discriminatórios, né? Apesar aí de aparentarem uma neutralidade, uma objetividade desses algoritmos, quando a gente verifica aí, muitas vezes ele pode trazer consequências prejudiciais, consequências discriminatórias, preconceituosas, e acaba perpetuando esses preconceitos que são já estão aí, infelizmente, na sociedade, que também precisa, né, ser erradicado. Então, teve um estudo realizado por uma universidade de Madrid, na Espanha, que utilizou a inteligência artificial para selecionar currículos que eram criados com dados típicos de currículos reais, né, incluindo ali uma diversidade étnica, tá? A pesquisa, ela revelou que ela conseguiu identificar que o algoritmo, ele começou a selecionar os currículos, mesmo que não contivesse as informações de gênero, as informações de raça, a partir ali dos documentos que eram fornecidos, ele mesmo conseguia identificar se era uma pessoa negra, se era uma pessoa, se era feminino, masculino, e aquilo gerava padrão discriminatório, mesmo que os dados que tinham sido fornecidos para ele não eram explícitos, tá? Então, esse é um ponto que também tem que ser verificado. Às vezes não é a informação direta que foi dada, mas ele consegue identificar. Existem legislações, como nos Estados Unidos, que estabelecem que as empresas, elas são responsáveis por essas decisões na contratação, nessa seleção, né, ainda que essa decisão tenha sido tomada exclusivamente pelo algoritmo, né, uma decisão exclusivamente automatizada. A lei exige, né, nos Estados Unidos, que esses dados que são utilizados precisam ser guardados, né, precisam ser mantidos, para que, posteriormente, se for verificado algum indício de parcialidade, consiga haver a responsabilização dessa empresa, né? Isso significa, então, que mesmo que a empresa não saiba exatamente qual foi o motivo que gerou aquele preconceito, aquela discriminação, ela pode ser responsabilizada. Isso porque, muitas vezes, quando a decisão é tomada por um algoritmo, nem mesmo o próprio programador consegue entender qual foi aquele processo, por que o computador, por que a máquina chegou, o algoritmo chegou naquela decisão, né? Então, mesmo assim, essas empresas são responsabilizadas, tá? Nos Estados Unidos, a legislação já prevê, tá? E no Brasil, como que a gente consegue pensar na responsabilização? Deixa eu colocar só aqui, só ajustar o slide. Aí, pronto. No Brasil, nós também conseguimos aí responsabilizar as empresas por discriminação nesses processos seletivos, tá? Inclusive aí, quando a gente está falando numa discriminação que ocorre por uma tomada de decisão automatizada, né? A postagem aí de uma vaga ou seleção com conteúdo, quando ele é explícito, né, de discriminação,
já contraria a Constituição, a gente sabe disso, né? Se colocar lá que é apenas homens, apenas mulheres, apenas negros, qualquer discriminação, né, conteúdo discriminatório, a gente pode verificar o artigo 3º, inciso 4º da Constituição Federal, o próprio artigo 7º, 31 da Constituição Federal, garante esse tratamento de vedação de discriminação, né? Vedar essa discriminação e também alcançar aí o ambiente de trabalho, né? A Lei 9.029, eu coloquei o número aí para vocês no material, ela proíbe práticas discriminatórias no momento da contratação, né? E também quando ela é aplicado aí em assuntos, em anúncios, direcionados a essas vagas com base em características étnicas ou localidades geográficas, né, pré-determinadas. Então, a própria lei já prevê. A CLT, ela tem o artigo 373A, inciso 1, que também veda a publicação de anúncios de emprego que façam referência ao sexo, que façam referência idade, cor ou situação familiar, né? Salvo quando há essa necessidade, há essa exigência aí, a depender aí da vaga que está sendo disponibilizada, né? Às vezes a vaga é para pessoas com deficiência. Então, nesse caso, quando a legislação permite, tudo bem ter essa diferenciação. Mudando outro slide aqui para vocês. Aqui. É importante a gente destacar, gente, que o processo de seleção de trabalhadores, ele faz parte aí do poder diretivo do empregador. Eu coloquei lá, ficou meio clarinho, mas é o artigo 2º da CLT, tá? O artigo 2º da CLT, ele afirma que o empregador é aquele que admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Então, nesse contexto, o empregador, ele pode ser aí responsabilizado, né, por organizar essa atividade empresarial, da forma que ele organiza, como ele seleciona como ele faz essa seleção, como ele faz o recrutamento para essas vagas, né? Então, a contratação de novos colaboradores sempre precisa respeitar, por exemplo, o princípio da igualdade. Não pode aí infringir, porque isso isso é responsabilidade do empregador. E o uso da inteligência artificial na seleção desses candidatos, ele não vai poder também, não só, ainda que não seja algo explícito ali, como uma vaga de emprego que se coloca ali para novos colaboradores, mas essa própria tomada de decisão, né, pela máquina, também pode aí responsabilizar, também pode ser de responsabilidade do empregador, né? Quando não há essa falta quando há a falta de transparência ou nos critérios que são ali utilizados pelo algoritmo. Então, se o algoritmo ali numa seleção prejudica o trabalhador, isso faz com que essas decisões e alcance essas decisões que são tomadas de uma forma discriminatória, e tem essa violação de direitos, o empregador pode ser responsabilizado. O empregador, ele precisa garantir que o uso da inteligência artificial, se ele faz uso dessa inteligência artificial para o recrutamento e seleção, que ela seja feita de uma forma justa, de uma forma transparente, em conformidade com princípios constitucionais aí de igualdade, por exemplo, evitando aí qualquer etapa de discriminação. Tá? A própria Lei Geral de Proteção de Dados, gente, ela traz aí, quando ela trata, né, quando ela fala aí do tratamento de dados pessoais, ela prevê aí o princípio da não discriminação, né, no artigo 6º, inciso 10, né, e confere aí proteção especial quando a gente está falando nesses dados sensíveis, como, por exemplo, a questão da origem racial, étnica, que está lá prevista na Lei Geral de Proteção de Dados, tá? O artigo 20 da LGPD, gente, que aborda a questão especificamente do tratamento automatizado, ela assegura, como vocês podem ver aí no artigo 20, que o titular de dados tem o direito de solicitar ali uma revisão daquelas decisões que são baseadas exclusivamente nas decisões automatizadas, né, no processamento automatizado de dados, né, que vão afetar, claro, ali os seus interesses. Então,
a gente verifica também no parágrafo os interesses que eu digo do titular de dados, tá? O parágrafo 1º do artigo 20, né, também obriga ali o controlador, que é ali a pessoa a posição que o empregador está quando ele está disponibilizando a vaga para um determinado público, né? Ele também tem que fornecer informações claras e critérios ali, quais são os procedimentos que são utilizados nesse sistema de inteligência artificial. A falta de transparência pode levar até uma denúncia à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, quando ela é identificada, essa falta de transparência, né? A ANPD, ela pode realizar auditorias para identificar possíveis práticas discriminatórias. Então, a ANPD, ela tem esse poder de auditar sistemas de inteligência artificial para garantir que não haja aí uma discriminação no tratamento desses dados. Embora a LGPD seja inspirada na GDPR, vocês já devem ter ouvido isso, né? Para quem já estudou um pouco de legislação de proteção de dados, a nossa lei ela é inspirada na GDPR, mas ela tem diferenças, né? Ela não é idêntica. Quando a GDPR, ela tem lá no artigo 22, quando ela fala aí na revisão de decisões automatizadas, ela traz, como vocês podem olhar aí no material de vocês, ela traz aí que o titular de dados ele não pode ser submetido exclusivamente a uma decisão baseada exclusivamente numa decisão automatizada, né? Então, ele tem o direito de não ser submetido a uma decisão exclusivamente automatizada, tá? Existem, lógico, exceções, né? Por exemplo, se ele consentiu, isso estou falando de GDPR, União Europeia, o artigo 22, tá? Se ele consentiu que fosse feito nessa decisão automatizada, exclusivamente baseada nesses dados, aí tudo bem, aí ele tem que ser submetido. Mas se ele não consentiu, não. Já a nossa LGPD, o artigo 20, que vocês podem olhar aí, ela fala que o titular de dados ele tem o direito de solicitar revisão, né? Veja a diferença, né, do artigo 22 GDPR para o artigo 20, né? A GDPR ela diz que ele não pode se submeter à decisão baseada exclusivamente em decisão automatizada, diferente da nossa LGPD, que fala que ele pode solicitar a revisão. Mas o artigo 20, parágrafo 1º, diz que o empregador tem que fornecer, que o controlador, mas nesse caso o empregador, ele tem que fornecer as informações claras, né? Ela está sempre reforçando a importância do princípio da transparência, né? Que vai garantir aí o próprio direito de explicação para o titular de dados. Então, isso significa que se a empresa ela tem que fornecer informações suficientes para mostrar por que tomou aquele processo decisório, para tornar esse processo decisório, essa decisão, o mais transparente possível, tá? A União Europeia, ela tem um projeto de regulamentação que levanta essas preocupações da imperfeição da inteligência artificial, especialmente na questão relacionada ao emprego e à gestão dos trabalhadores, né? Um dos considerandos ele destaca aí que os riscos que esse sistema de inteligência artificial pode trazer, especialmente quando a gente está falando em processo de recrutamento e seleção, tá? Então, é importante a gente ter conhecimento dessas diretrizes, dessas outras legislações, até para que a gente possa utilizar isso a nosso favor, até para que a gente possa, de repente, nós vamos falar um pouco mais da frente, numa negociação coletiva, utilizar essas experiências para que não haja essa perpetuação desses padrões aí históricos de discriminação, seja contra mulheres, contra grupos específicos aí, como tem previsto aí nesse projeto aí na União Europeia. Então, a importância, a gente já vai falar um pouco sobre a importância da negociação coletiva e que a gente pode utilizar essas informações aí a nosso favor, ok? Deixa eu só mudar aqui o nosso slide.
Outro ponto importante que eu gostaria de falar para vocês é que sobre essa questão, né, da própria dessa questão da seleção, desse comportamento, né? Muitas vezes os recrutadores eles analisam redes sociais, tá? Eles analisam, eles conseguem mapear o comportamento ali do usuário, né? Daquela pessoa que está se candidatando àquela vaga. E isso pode trazer discriminação e privacidade, mas não estou falando em automatização simplesmente, tá? É possível também, né? Claro que é possível que esses próprios algoritmos também, nessa verificação, acabam vasculhando essas informações públicas dos perfis sociais, então consegue identificar quais são as preferências políticas de determinada pessoa, de determinado candidato, como essa pessoa se porta em determinada situação. Então, esses dados, né, embora acessível aí de uma forma bastante ostensiva, eles muitas vezes são utilizados de uma maneira velada para trazer uma discriminação, né? A pessoa ela acaba não sendo selecionada em razão daquela por ela pertencer a determinado segmento, tá? Por ela fazer parte de determinado segmento, né? Então acaba ali uma orientação política, participação de um movimento social, participação de uma manifestação, e isso muitas vezes, infelizmente, é utilizado ali como critério para a seleção de currículo. Então, a análise de redes sociais acaba muitas vezes levando a essas decisões enviesadas, especialmente quando o próprio recrutador julga um candidato pelas suas opiniões, pelos seus comportamentos, ao invés de estar utilizando ali, verificando quais são as suas verdadeiras habilidades profissionais, né? E a própria Lei 9.029, que nós citamos há pouco, proíbe explicitamente essa discriminação baseada em raça, em qualquer outro tipo de fator, que pode trazer essa discriminação e que são critérios relevantes aí para uma função, tá? Então, uma autora que fala que hoje nós estamos aí numa nudez total da informação, porque muitas vezes, mesmo sem ter esse consentimento explícito, a pessoa que disponibiliza ali nas redes sociais, que ela participou de determinada manifestação, que ela curtiu determinado post, que ela curtiu fez determinada interação, isso não deveria ser utilizado, porque a finalidade disso não é a busca pela candidatura de uma vaga, né? Essas decisões não podem ser utilizadas para um processo seletivo, né? Esse tipo de prática ele pode configurar aí como se algo aparentemente normal, mas ele traz ali uma prática velada de discriminação, né? Então, a análise de redes sociais pode configurar essa invasão de privacidade do próprio candidato, né? E aí a gente tem o Código Civil, a gente tem a própria Constituição Federal que assegura aí a inviolabilidade da intimidade e da nossa vida privada. Então, isso é bastante complicado hoje em dia. A gente verifica que há uma utilização indevida das redes sociais também para essa questão de recrutamento e seleção. Tá? Há algumas empresas de tecnologia que utilizam da inteligência artificial em processo de recrutamento e seleção e tem sido alvo também de práticas de suspeita de discriminação. Tá? Há ainda uma busca, há ainda uma pesquisa em andamento, né, de relatos, que constam também relatos de profissionais de RH, que indicam que o algoritmo, muitas vezes, ele dá uma nota baixa, ele rebaixa a nota de mulheres para vagas em tecnologia, por exemplo, né, em vagas que estão, que estão previstas para essa função, né? Além de penalizar, por exemplo, candidatos a vagas de emprego que tem uma nota que participaram de universidades que tem uma nota baixa no MEC, por exemplo, né? Isso pode ser visto como uma discriminação de uma classe social, né? E outros critérios também, como idade, tempo, formação, também estão sendo analisados. Muitas vezes a questão da localização geográfica, da proximidade geográfica, acabam
dando uma pontuação menor para aquele candidato. E isso cria potenciais vieses de discriminação, né? Então, a análise desses dados sensíveis, ela precisa de uma grande transparência, né? Precisa de governança dos algoritmos, né? Com a implementação aí de mecanismos de responsabilização e prestação de contas, como já dizia o saudoso Danilo Donedá, que a gente conhece tanto aí na área importante, na área de proteção de dados também. Tá? Ele mesmo falava sobre isso, sobre essa importância de ter técnicas que protejam o direito dos trabalhadores, das pessoas que precisam, que se candidatam, por exemplo, a essas vagas, né? Os sindicatos, na defesa desses interesses coletivos, né, dos seus representados, eles também podem ajudar ali os trabalhadores em relação a esses algoritmos, a esses vieses que são tidos aí, que são alcançados aí, infelizmente, de várias, que são alcançados. E o sindicato pode atuar de algumas formas, tá? Só tirar isso aqui, que eu acho que está atrapalhando vocês. Os sindicatos, eles podem, por exemplo, fazer denúncias, né, contra, em relação aí aos empregadores que têm utilizado de técnicas que são que estão utilizando de técnicas que acabam alcançando essa discriminação. Pode fazer essa denúncia à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a outras autoridades públicas. O sindicato ele pode fazer, quando verificado, denúncias ao Ministério Público do Trabalho, né? Então, é possível o sindicato atuar em favor aí dos trabalhadores nesse sentido, né? Ações judiciais, como os próprios representantes, como representante ali, do sindicato da categoria, né, os sindicatos podem atuar ali na qualidade de substituto processual, ingressando com ações judiciais para exigir o acesso a essas informações algorítmicas e a própria revisão aí de decisões que são tomadas com base nos algoritmos. Então, isso está alinhado àquele próprio artigo que a gente falou, o artigo 20 da LGPD. Não está aqui, mas a gente já colocou, já reproduziu ele, né? Que isso está no mesmo sentido do artigo 20 da LGPD, que garante o direito do titular de dados de solicitar a revisão daquelas decisões automatizadas. E o sindicato, ele tem legitimidade para isso. O próprio artigo 8º, inciso 3 da Constituição Federal, assegura ao sindicato o munus público de representar toda a categoria, né? O que fortalece essa atuação, tá? Tem um PL que eu não coloquei aí para vocês, que é o PL 21, né, o projeto de lei 21 de 2020, que trata dessa aplicação da inteligência artificial no Brasil e também traz a questão do artigo 8º, né, estabelecendo no artigo 8º estabelecendo aí diretrizes para utilização da inteligência artificial e menciona que a defesa desses interesses, desses direitos das partes podem ser feitos em juízo, tanto de uma forma individual, né, como coletivamente, por meio aí dos instrumentos de tutela individual ou instrumento de tutela coletiva. Então, a gente pode utilizar desses mecanismos para atuar na defesa nos interesses aí da categoria, né? Isso dá ao sindicato a possibilidade de agir em defesa dos seus representados em uma relação em que a decisão tomada foi tomada exclusivamente como na decisão automatizada, ok? Só mudar aqui o artigo, que eu quero mostrar o artigo 50 para vocês. Peraí. Só colocar aqui. O próprio professor Danilo Donedá, ele só um instante. Ele trazia aqui, ele fala, né, o artigo 50, a gente tem aqui, o próprio professor estava falando do professor Danilo, né? Ele já destacava que é possível minimizar os riscos, os prejuízos que são causados aí por essas decisões automatizadas, tá? Que fazendo essa governança
dos algoritmos, tanto do ponto de vista jurídico como ponto de vista regulatório. Ele já destacava que era importante priorizar essa responsabilização, essa transparência, a prestação de contas e garantias técnicas, né, para proteger o direito dos indivíduos, tá? De acordo com esse artigo 50 que a gente visualiza aí no material para vocês, os agentes de tratamento eles podem aí, como vocês verificam, de uma forma individual ou por meio aí, vou ler com vocês, das associações, né, formular regras de boas práticas e de governança, tá? Isso inclui a própria definição do conteúdo, da condição ali de organização, de regime de funcionamento, de procedimentos, normas técnicas, né, de padrões técnicos aí, ó, de supervisão, de mitigação dos riscos, né, entre outros aspectos. Então, essa governança é importante, né? Além de outros tratamentos, aí, outros aspectos relacionados ao tratamento de dados pessoais. Tem um professor também, que pesquisador, Adrian Siggins, que defende também a necessidade dessa implementação de uma governança coletiva dos direitos aí de proteção dos dados pessoais, dos dados dos trabalhadores, tá? Ele traz também, assim, na mesma linha que a gente verifica do próprio professor Danilo, nessa questão de proteção dos dados dos trabalhadores, ele traz que esse Adrian Siggins também fala, esse pesquisador, que ela pode ser realizada pelos sindicatos, né, com o objetivo de complementar a legislação vigente. O próprio artigo 22 da LGPD, eu coloquei aí para vocês, né, da Lei 3.709 de 2018, prevê que a defesa desses interesses, né, e direitos relacionados a essa proteção de dados pode ser feita de uma forma individual como coletiva, o que permite, assim, por meio do sindicato, essa reivindicação, né, dessa transparência, de como funcionam esses dados. A busca por uma governança coletiva, ela não vai se limitar apenas à atuação judicial, ela vai envolver também regras, a possibilidade de definição de regras por meio das próprias negociações coletivas. Os sindicatos, eles possuem esse mecanismo, esse MUNUS, esse importante instrumento de negociar coletivamente. Nesse sentido, as próprias entidades sindicais, eles podem buscar elaborar propostas e negociar condições ali que salvaguardam esse direito de proteção de dados, né? A própria professora Ivani fala muito isso também, né? Sobre essa utilização da negociação coletiva, né? Como a legislação ela ainda oferece margem de interpretação, né, para essas ações, a governança coletiva ela desempenha aí um papel fundamental nesse âmbito laboral, tá? Porque os sindicatos eles têm uma oportunidade de complementar o que já tem de norma e o que não tem, né, de prever essas normas, de negociar essas normas por meio da negociação coletiva, né, de poder aí suprir muitas lacunas que também tem a própria Lei Geral de Proteção de Dados, que dá margem aí, lacunas que eu digo porque ela dá margem à interpretação ainda, e a negociação coletiva pode contribuir, né? Então, as definições aí de regras, de boas práticas, de governança por meio da negociação coletiva com os controladores, operadores, né, e associações e sindicatos aí de diversos setores, é um mecanismo muito importante que traz aí uma possibilidade de regulamentação, de trabalho, de já trazer determinados padrões que a empresa pode ou não utilizar ali no ambiente de trabalho. Na Espanha, a União Geral dos Trabalhadores, a UGT, ela tem um manual de negociação para negociação coletiva, né? Então, ela traz, se você olhar nesse manual, eu acho que eu coloquei o link aí para vocês, ela traz aí diversos exemplos de como o sindicato pode
utilizar, né, suprir esses desafios que vêm com a inteligência artificial no ambiente de trabalho. Esse manual ele fala de vários acordos coletivos que garantem o direito dos trabalhadores de não serem, por exemplo, submetidos a decisões automatizadas, né, como, por exemplo, convenções que exigem aí que as empresas informem previamente como o algoritmo funciona, como são tomadas aquelas decisões. Tá? Então, tem um pesquisador da USP, né, que eu coloquei aí também para vocês, Blanquet, que tem um artigo bastante interessante que fala sobre estratégias sindicais sobre a inteligência artificial e a própria negociação coletiva. Né? Ele traz vários casos de como os sindicatos podem utilizar a negociação coletiva em favor para regulamentar aí a questão dessas mudanças tecnológicas, para que os sindicatos consigam se preparar para essas mudanças tecnológicas, né, que já estão aí e que estão vindo aí de uma forma avassaladora. Né? Ele cita aí um estudo também que foi feito lá na Califórnia, né, na universidade, e ele traz várias ideias, várias propostas sindicais que para frente, proposta de atuação sindical frente a essa inovação tecnológica. Tem até um acordo coletivo, né, que foi feito com a NBA, que ele traz, que traz lá a questão que impõe a própria limitação do uso de tecnologia no ambiente de trabalho para avaliação dos jogadores, né? Teve um sindicato dos Estados Unidos também que negociou lá com a General Motors cláusulas, né? Incluiu cláusulas sobre a questão de uso da inteligência artificial e dos algoritmos no ambiente de trabalho, né? Com o intuito aí de enfrentar questões de trabalhadores que estavam sofrendo demissões por esses trabalhadores da General Motors, eles estavam sofrendo demissões por decisões que eram tomadas exclusivamente por esses algoritmos, né? Então, esse acordo ele é importante porque ele inclui várias cláusulas específicas sobre inteligência artificial, né? E sobre os algoritmos, e proporciona ali uma defesa dos direitos dos trabalhadores. Então, há vários acordos que ele traz ali, que ele relata, semelhantes, né, ao que foi firmado entre sindicatos com empresas, como, por exemplo, a Microsoft. Tem um deles, que é esse da Microsoft, que garante lá que haja um compartilhamento de dados de uma forma transparente e detalhada, né, quando há esse compartilhamento de dados feitos a partir dessas tendências tecnológicas. Então, é importante a gente verificar essas informações para que a gente consiga trazer e inserir no nosso ambiente e utilizar também isso a nosso favor. Poder negociar cláusulas, inserir essas cláusulas na negociação coletiva, né? Por exemplo, quando que há necessidade, por exemplo, por exemplo, de trazer essa transparência, reforçar isso por meio de negociação coletiva, quando há o uso de um algoritmo, que há necessidade de ter essa transparência. É preciso que esses debates, né, são muito importantes, essa verificação desse estudo da Espanha, né, desse manual, desses estudos, como, por exemplo, esse da USP, que eu citei, do professor Blanquet, que a gente consiga, no contexto aí de digitalização e da própria evolução tecnológica, porque ela permite que o sindicato tenha uma ferramenta para enfrentar esses novos desafios diante dessa revolução tecnológica. Né? A Europa tem várias convenções coletivas também que regulam a utilização dessa tecnologia. Então, é interessante a gente verificar, ela tem casos, inclusive, sobre a questão de aspecto de vigilância, né? Que há uma vigilância ostensiva em algumas empresas e há, por meio de negociação coletiva, uma regulamentação de como é feita essa vigilância.
E no Brasil, o STF ele tem privilegiado, né, nas últimas decisões que nós estamos vendo, a negociação coletiva, né? E pensar nesse aspecto de como a gente ainda não ter ainda uma legislação específica própria para a inteligência artificial, que ela é escassa, é interessante utilizar da negociação coletiva para regulamentar a utilização dessas ferramentas no mundo do trabalho. Né? A negociação coletiva ela oferece uma oportunidade para os sindicatos avançarem nesse processo, né? Embora a gente saiba que existem muitos desafios, né? Como a própria necessidade de custeio, né? Os obstáculos estruturais do sindicato, mas ela é uma ferramenta muito importante que pode ser utilizada aí pelos sindicatos para conseguir regulamentar minimamente a utilização da inteligência artificial, seja na questão da seleção do recrutamento, seja na questão de vigilância dos trabalhadores no ambiente de trabalho. Eu estou falando na tecnologia como um todo, tá? Regulamentar como são utilizados os dados dos trabalhadores, sobre a necessidade de consentimento em pontos que ainda tem lacunas em questão da própria interpretação. Tá? Então, com essa valorização da negociação coletiva, né, que esse entendimento do STF, isso possibilita que cada vez mais a gente consiga avançar e ter uma negociação coletiva aí valorizada, né, e de repente aí numa possível ação judicial. Então, nessas questões, né, utilizar a negociação coletiva, ela passa a ser uma ferramenta cada vez mais poderosa, né, para preencher lacuna legislativa, especialmente numa área tão complexa como a inteligência artificial, como a questão da proteção de dados, porque ela assegura uma introdução aí equilibrada e justa dessas novas tecnologias e dessa proteção, né, não só das tecnologias, mas da própria proteção de dados no ambiente laboral. Então, os sindicatos têm esse papel importante, têm esse papel fundamental em contribuir nessa negociação para negociar aí como a inteligência artificial pode ser utilizada no ambiente de trabalho, tendo também uma proteção dos trabalhadores, para que não hajam essas práticas discriminatórias que a gente verifica, como nós vimos aqui na aula, né? A falta de transparência dos algoritmos permite aí que que se chegue em muitas decisões discriminatórias, e é preciso ter transparência, né? É preciso ter uma avaliação, um monitoramento, e isso pode ser alcançado aí por meio de comunicação, por meio da própria negociação coletiva, né? E que pode ser discutida essas questões, esses avanços tecnológicos. Os sindicatos precisam aproveitar dessa posição de vanguarda, né, nos debates sobre inteligência artificial. Né? É essencial adotar essa postura estratégica de incluir essas cláusulas, de negociar cláusula específica sobre tecnologia, sobre inovação, sobre algoritmos, né, sobre como utilizar a tecnologia a favor para conseguir novos associados. Verifique que tudo isso é muito amplo, né? Mas é preciso que se utilize, que se busque essas ferramentas, mas nós sabemos também que há grandes desafios. A gente está aqui para colocar as situações e verificar como isso pode ser utilizado, né? Aproveitar essas convenções coletivas, estabelecendo aí limites de como, por exemplo, os dados dos trabalhadores são coletados, como eles são armazenados, como eles são utilizados. Então, tem muitas formas que a negociação coletiva, a comunicação, ela pode ser utilizada para garantir a proteção dos trabalhadores, né? Essa crescente digitalização no processo de recrutamento, no processo de seleção, que está sendo impulsionada cada vez mais pela inteligência artificial, pela machine learning, aumenta por mais a preocupação que nós temos com a privacidade, com a proteção de dados dos próprios candidatos, pensando especificamente na aula que nós tivemos hoje aqui. Então, a coleta massiva desses dados pessoais, desde as informações curriculares até dados de redes sociais, precisa de um cuidado e precisa
de uma proteção maior, né, para garantir aí que esses dados sejam tratados aí de uma forma ética e em conformidade com uma legislação, tá? Então, a LGPD, ela traz vários princípios, né, que vão complementar e facilitar essa ferramenta, essa utilização e poder negociar, trazendo essa proteção maior, como a própria transparência, a própria trazer como o consentimento deve ser utilizado ali pelos titulares de dados, né, que eles precisam ser informados, ser obtido de forma livre. Então, os princípios como necessidade, adequação, segurança podem ser utilizados aí para não haver essa discriminação e ter também, mais ainda, né, essa possibilidade de responsabilização quando ela ocorre, ainda que a decisão seja tomada exclusivamente por meio automatizado. Então, essas convenções, elas surgem como um papel muito importante, né, um mecanismo importante para fortalecer a proteção de dados, a proteção do trabalhador, em razão dessas inovações tecnológicas, ok? Eu acho que é isso que eu tinha para falar hoje para vocês. Eu não sei se vocês querem fazer alguma colocação. Vou olhar o chat agora aqui, para a gente... Eu não olhei nenhuma vez na aula de hoje. Tá. A questão aqui maior era sobre a lista, né? Mas a lista já foi posta aí. O material da aula de hoje eu já enviei para ESA, tá? Eu não sei a aula de ontem, mas eu acredito que o professor Leonardo também. Então, eu posso passar para ele, né, para verificar se ele enviou. Qualquer coisa, vocês solicitem a ESA. Eu enviei semana passada o meu material. Eu acabei inserindo só algumas coisinhas, mas não o conteúdo, não mexi no conteúdo, mexi em alguma formatação, alguma coisa assim, por isso pode estar um pouco diferente. Gente, eu agradeço muito. Obrigada, Júlio, Igor, Márcio, obrigada, doutores. Desculpa aí sempre tem, né? Quem me conhece sabe que em toda aula acontece alguma coisa nas minhas aulas. Mas a gente procura aí suprir, né, com informação. Mas espero que, então, vocês tenham gostado, que tenha dado certo. Qualquer coisa é só me chamar, pode me contactar pelas redes sociais, por aqui, eu estou à disposição. E qualquer colocação que vocês queiram, eu estou aqui. Caso não tenham nenhuma, eu vou aproveitar, eu vou acabar encerrando a aula de hoje. Muito obrigada, Isabel. Obrigada, pessoal. Eu que agradeço muito a participação de vocês. Obrigada por terem ficado aqui. Obrigada por terem participado das outras aulas, tá bom? Obrigada, Sandra. Obrigada, pessoal. Obrigada mesmo. Se tem mais alguma coisa, qualquer questão. Agradeço. Eu que agradeço, Ana. Obrigada. Obrigada a todos. Então, se não tiver mais nenhuma colocação, eu vou encerrar a aula de hoje, tá bom? Obrigada mais uma vez e participem sempre aí das aulas da ESA. Tem muita aula em outros temas também, em outras matérias, né, no direito civil, no processo de trabalho, no processo civil. Tem muita aula interessante, tá bom? Eu vejo vocês e logo mais a gente tem outro curso aí que vai ser disponibilizado, tá bom? Eu agradeço muito vocês por participarem da aula de hoje. Até mais, pessoal.